Vamos agora rapidamente à redação da Tribuna de Limeira. Vou bater um papo com o Antônio Cláudio Bontorin, que vem trazendo um assunto importante para abrirmos essa semana. Cláudio, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Um abraço, Beto. Um grande abraço a todos que nos acompanham nesse início de semana com sol, mas ainda frio, né? Tivemos um fim de semana gelado, com um pouco de chuva à noite, mas não o suficiente ainda. E estamos aqui torcendo para que essa chuva venha, a gente não sabe quando, e também para que melhore um pouco a qualidade do ar para a respiração e os reservatórios voltem a ter uma capacidade confiável, né, para nos abastecer de água potável, Beto. Nós temos que pensar nisso também, né? Nós temos que falar e externar essa situação para que a gente possa também convencer as pessoas ao consumo consciente da água, né, Beto? Você sabe que eu estava falando com a Ensinas, né? Eu peguei domingo de manhã para fazer algumas coisas que estavam atrasadas aí, né? Até eu estava comentando para ele que eu adotei esse negócio de lavar carro com água reaproveitada, né? Porque daí a culpa é bem menor, né? Aliás, não tem culpa nenhuma porque a água, nesse caso, é reaproveitada. Mas o Cláudio, principalmente de sábado de manhã, domingo nem tanto, mas sábado de manhã eu vi muita gente lavando calçada. E lembrando que nós ainda, e já estamos, né? Ainda estamos usando aquela reserva técnica de água, né, Cláudio? Exatamente, Beto. A gente tem que pensar nisso. O meu apartamento tem 4 sacadas, né? Tem a sacada da sala e mais uma sacada em cada quarto. E então é tudo feito com água reutilizável também, água de reuso, né? Água que sai da máquina de lavar. Então, eu acho que nós temos que ter essa consciência e pensar dessa forma. Mesmo porque quando você está com uma água de reuso de máquina de lavar, ela já tinha um pouquinho de sabão, de detergente, né? Então, fica até mais fácil a limpeza. Tá, você vai nos trazer agora um assunto que foi manchete da Tribuna nesse final de semana. É algo assim, a gente dá uma olhada, foi o que aconteceu comigo, obviamente, antes de sair publicado no jornal. Você dá uma olhada antes, você vê assim, poxa vida, né? Dia D da vacinação, etc. Mas quando você pega uma lupa e coloca exatamente na porcentagem que você nos apresentou, na manchete desse final de semana, realmente é uma proporção baixíssima de vacinação aqui no nosso município e também em geral, né, no próprio estado. Mas, Cláudio, a que se deve isso? Você acha que isso aí é reflexo ainda daquela questão de, olha, toma cuidado com a vacina, tal, não sei, o que pode estar acontecendo, Cláudio? Beto, uma parte é reflexo disso, sim, né? Desses grupos anti-vacina que estão cada vez mais atuantes, né? No Brasil, uma mania importada dos Estados Unidos e de alguns países da Europa, né? Por fake news sobre os efeitos de vacina que nunca foram comprovados e nunca aconteceram também, né? É evidente que você tem o efeito colateral, que é uma febre, é uma dor no braço, onde você recebeu a vacina quando ela é injetável, né? Mas a questão da vacina da polio, realmente, ela tem as duas formas, injetável e a gotinha, né? Mas quando você olha para o número, você vê 14 mil crianças em idade de vacinação, de 1 ano a menores de 4 anos, e apenas 887 estavam vacinadas até a sexta-feira, 19, um dia antes do dia D, é de assustar. É de assustar, é de se preocupar, é de causar preocupação à autoridade sanitária, porque é muito baixa essa vacinação, essa imunização, Beto. Aí você coloca, né, 6,33% do público-alvo em 2 semanas de vacinação. Nós estamos a pouco mais de 14 dias úteis do encerramento da campanha, e se levarmos essa proporção adiante, essa vacinação adiante, nós vamos ter um índice
baixíssimo, baixíssimo mesmo. É muito preocupante, porque eu não sei se os pais mais jovens, né, não conhecem o efeito da poliomielite, que a gente costuma chamar de paralisia infantil, mas quem conviveu com pessoas que tiveram um problema da poliomielite, quem tem familiares que tiveram poliomielite, que tiveram casos na família, sabe como é terrível e quais os efeitos que essa doença pode causar na pessoa. E você não levar a criança para tomar uma vacina nesse sentido, você está contribuindo para a baixa imunização do restante da comunidade, porque a Organização das Nações Unidas e a OMS estipulam 95% do público-alvo vacinado para garantirmos a imunização coletiva. Agora, se você fizer proporcionalmente o percentual de vacinação, nós não chegaremos a esse número nunca. Está muito difícil, a gente percebe isso. Teríamos que ter uma campanha mais ativa e, nesse caso, as autoridades sanitárias do município não podem ser culpadas, porque elas fazem o que podem, elas disponibilizam as doses, elas disponibilizam os pontos de vacinação, mas nós não temos uma, como eu sempre digo, campanha nacional publicitária de vacinação, principalmente utilizando aquele personagem que as crianças tanto gostavam e gostam, que é o Zé Gotinha. Nós não vimos uma pré-campanha publicitária nesse sentido. A única imagem de toda essa campanha foi o ministro da Saúde pingando 2 gotinhas na boca de uma criança, na abertura da campanha, e apenas isso. Então, está também faltando essa campanha, mas está, Beto, a consciência dos pais também estão em baixa nesse sentido. Eu acho, sim, que é reflexo também, como você disse no início, dessa falta de conscientização e dessas fake news e desses grupos anti-vacina também. Nós estamos falando de prevenção, e prevenção para a saúde pública é muito melhor que a assistência curativa, né? Porque quando você vai para assistência curativa, você não fez a prevenção adequada, e aí o gasto é muito maior, o gasto tanto para a família quanto o gasto da saúde pública, Beto. Não, e sem contar algumas doenças cujos reflexos são irreversíveis, né, Cláudio? Isso é muito pior, isso é muito pior. Não. Exatamente, Beto. Nós temos o exemplo do sarampo. O sarampo estava erradicado até 2018, 2019. E pela baixa imunização ele voltou. Será que não serve como exemplo para esses pais? Especialistas já estão prevendo a volta da poliomielite. Você já imaginou que absurdo? Em pleno 3º milênio, século XXI, nós termos que conviver novamente com uma doença erradicada pela vacinação, por falta de vacinação? É isso aí. A situação é essa. A situação real é essa aí. Não por falta de vacina. Agora, em contrapartida, eu vi algumas reportagens pela televisão nesse final de semana, principalmente no sábado, se não me engano, a alegria das mamães, né, Cláudia? Das mamães conscientes quando levam as crianças, né? As crianças ali, eu vi na reportagem, recebendo aquela gotinha, algumas fazendo careta, né? Outras não, brincando, aquele clima gostoso e tal. E essas mães, as que estavam com seus filhos, dando depoimentos assim, não, eu trouxe porque é assim que eu cuido, eu levo sempre, eu não sei o quê, tal. Ou seja, parabéns a essas mães aí que são conscientes e que não se deixam levar aí por notícias que não são tão verdadeiras em relação às vacinas, né, Cláudio? Com certeza, Beto. Eu acho que essas mães dão o exemplo que precisa ser seguido pelas demais mães, por aquelas que ainda têm dúvidas quanto à questão da vacinação.
A vacinação é um bem que evita a doença. Então, você evitar a doença é muito melhor do que você correr atrás para curar a doença. No caso da poliomielite, uma vez instalada, infelizmente ela não tem cura, Beto. Tá certo. Cláudio, antes da gente fechar, queria um comentário seu também. Hoje o Jornal Nacional começa a realizar entrevistas aí com os candidatos. A abertura de hoje com o presidente Jair Bolsonaro. Teremos amanhã, quinta e sexta, quarta-feira não, porque tem futebol, mas as entrevistas seguem aí com o Ciro Gomes, se não me engano, com a Simone Tebet e com o ex-presidente Lula e candidato. Exato. A prova de fogo, né, Cláudio? Vai ser uma prova de fogo e vai ser muito bom, viu, Beto? Porque eu acredito que a população que acompanhar, os espectadores que acompanhar as entrevistas, poderão já ter uma percepção inicial de cada candidato. E vamos torcer para que os entrevistadores, de fato, consigam no bom sentido, né, espremer o cérebro dos candidatos, né, para que eles possam mostrar a expressão do que eles pensam, do que eles pretendem e do que eles querem fazer, para que todos nós tenhamos a exata percepção da capacidade de cada um deles. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu acho que todos deveriam acompanhar, mesmo aqueles que não gostam de política, para ter assim uma noção do candidato, uma noção da pessoa, uma noção da índole da pessoa, porque você consegue fazer essas análises quando você tem uma entrevista frente a frente e ao vivo. Eu acho que o grande barato disso tudo, Beto, é justamente ela ser ao vivo, né? Não dá para você esconder emoções ou disfarçar respostas. Gostei dessa, esconder emoção ou disfarçar a resposta. É isso aí. Valeu, Cláudio, valeu. Vamos aguardar. Amanhã a gente comenta então a estreia dessas entrevistas do Jornal Nacional. Por enquanto, Cláudio, muitíssimo obrigado, uma ótima semana e até amanhã. Uma ótima semana a todos, até amanhã e excelente segunda-feira. Valeu, muito obrigado.